Agora eu queria sua atenção para a palavra de Deus, o Salmo 27, versículo 11. Vamos ver aqui, Salmo 27, versículo 11. Que Davi nos fornece aqui. Ele diz assim: ensina-me, Senhor, o teu caminho, guia-me pela vereda direita, por causa dos que me andam espiando. Então nós temos que aprender a pedir isso para Deus. Ele diz: ensina-me o teu caminho. Por quê? Provérbios 14, 12, o que diz para nós? Provérbios 14, 12, se você conhece bem, hein? Diz: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Quer dizer, caminho que você olha, você percebe, não tem nada de errado, né? Parece que está realmente um caminho livre para você. Mas você tem que orar a Deus, porque ele parece direito, mas não é. O caminho é a palavra de Deus. Se não está em comunhão com a palavra, se não está em harmonia com a palavra, não entre. Mas não é a letra aí que nós temos que ver aqui, é a revelação de Deus quando Deus dá. Ele achou que o caminho era tranquilo, não via nada demais. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, capítulo 13, versículo 7. Eu vou trazer um do Velho e um do Novo Testamento. Gênesis, capítulo 13, versículo 7. Diz: e houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. Abraão, quando saiu da sua terra, da sua parentela, numa missão dada por Deus, Deus disse: sai da tua parentela. Você vê, o que ele fez parecia direito, levou consigo seu sobrinho, não via nada demais. Não é que entenda bem, é errado você adotar um sobrinho, pelo contrário, um ato de fé bonito, um ato de amor, um ato caridoso. Mas não, é que Deus, ele tem presciência. Deus vê o que você não vê, Deus vê lá na frente. E o Abrão, se você pegar o início da mensagem, o capítulo 12, Deus diz, versículo 1, ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Versículo 5 diz assim, versículo 4, assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. Era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que acresceram em Harã. E saíram para ir à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Aparentemente não fez nada demais. Será que era um garotinho que ele estava criando? Vamos ver que não. Não era um bebê, não era um garotinho carente, não. Aí a Bíblia fala, do capítulo 13, eu li o 7. Por que eu comecei com o 7? E já houve a discórdia. No versículo 6 diz assim, capítulo 13, versículo 6. E não tinha capacidade, o 5. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos e vacas e tendas. Então não era, entenda, um pobre coitado, um órfão, que era filho do seu irmão e por isso ele estava criando. Não, era um homem que já possuía, entenda bem, tinha rebanhos e vacas e tendas, e não tinha capacidade da terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. Nós temos que olhar para Deus. Esses exemplos que estão na Bíblia pertencem a mim, a você. Ele não viu nada demais, mas Deus disse: sai da sua parentela. Sai da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Ele fez algo que Deus não pediu ou Deus não mandou ele fazer. Pagou um alto preço. Versículo 7, houve a discórdia. E no versículo 8 diz: então disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se a direita escolheres, irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Ele não sabia disso, que isso aconteceria. E era como o jardim do Senhor, e tão lindo que era o lugar, hein? Tão bonito que era, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si
toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Atenção, igreja! Ora, eram maus varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Qual é o erro dos dois? Tanto do Abrão em levar o Ló, e o Ló de ir para Sodoma, de não consultar a Deus. Veja o que o Davi falou. Vamos voltar no Davi, no Salmo 27. Davi está dizendo algo profundo para mim e para você. 27, 11. Esse é um salmo de Davi. Ele diz de maneira bem clara: ensina-me, Senhor, o teu caminho. Peça para Deus. Deus me ensina a caminho que vai à direita. Claro, se você vê erro, nem peça para Deus, irmão. Não peça. Eu contei, vocês ouviram isso aqui. Um rapaz estava na Bahia, tocava no carnaval lá. Tocava, né? Samba e tudo, e ele tocava na avenida, mas era profissionalmente. Não é como avenida de desfile de escola de samba aqui, não. Shows que ficava fazendo a noite toda, né? No circuito lá da Bahia. E ele se converteu perto do carnaval. Quando ele se converteu, um amigo chegou e disse: mas nós contamos com você na avenida, hein, rapaz? Ele disse: não, agora eu sou evangélico. Ele disse: mas não tem problema você ir, você vai gastar seu dinheirinho. Você não vai beber, não vai fazer nada de errado, só vai tocar, que é a sua profissão. E ele comentou assim: tá bom, eu vou consultar, vou falar com Deus, vou orar. E ele foi para casa. Quando ele ligou a televisão, estava na nossa TV, eu dei uma palavra para ele assim: para que você está orando para aquilo que você sabe que é errado? Entende? Quando você sabe que é errado, não peça a Deus. Deus ensina o que eu tenho que fazer. Não, tem situação que você já sabe o que fazer. Parece cômico, piada e tudo, mas é verdade. É um homem casado, entenda bem, e uma moça muito bonita lá no local do trabalho, piscou ele para ele assim, né? E ele ora: Senhor Deus, ensina-me aqui, devo ir? Você precisa pedir alguma coisa para Deus? Não, você já sabe que é errado, é pecado, né? Não tem coisa que não tem que consultar a Deus. É aquilo que o provérbio diz: parece direito, não tem nada de mais. Sodoma, uma cidade bonita, tudo, vamos lá. Mas ele tinha que consultar a Deus. Abraão disse: é meu sobrinho, foi criado comigo, criado como filho, está crescendo aqui, também está próximo, vamos lá, vamos ser juntos nós vamos crescer. Não é errado uma sociedade, mas consulte a Deus, porque Deus tem presciência, Deus vê o que você não vê. Agora vamos para o Novo Testamento, que agora que é profundo. Marcos, capítulo 10, versículo 46. Ele não sabia o caminho, não conhecia, mas você vai até rir, achando que tem algum erro. Não tem. Somos nós, hein? Marcos 10, 46. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava junto ao caminho, mendigando. Já explicamos isso aqui várias vezes. Ele não estava em Jericó. Jericó foi uma cidade amaldiçoada no passado, entende? E essa cidade, simplesmente, ela representa o mundo, simboliza o mundo. Tem muita gente que não está no álcool, nas drogas, na prostituição, mas não está no caminho ainda. Ela está junto ao caminho, não assumiu Jesus Cristo legalmente como Senhor e Salvador. E essa pessoa tem muitas indecisões na vida. E ele estava ali mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mostrando, isso aqui muitos entendem essa parte, ele mostrou que conhecia, já tinha ouvido falar de Jesus, porque os amigos falaram, as pessoas falaram: está passando aqui que é Jesus de Nazaré, e ele começou a clamar dizendo: Jesus, filho de Davi, quer dizer, mostrando um conhecimento. Bem, e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando você quer entrar no caminho mesmo, você não ouve ninguém. Quando nós começamos, não assumimos ainda, não tomamos uma posição, quer dizer, não nos convertemos verdadeiramente, as pessoas falam isso conosco. Falam. Quando eu comecei, aconteceu isso comigo. Já contei que eu encontrei uns amigos e eles falaram: rapaz, você agora é crente? Eu falei: crente até o diabo, eu sou de Jesus, mas também não sabia falar mais do que isso, né?
E eles começaram a indicar uma porção de coisa, mostrando, teve um postou uma estrela assim, eu lembro disso, é até falecido, rapaz, saí não sei o quê, eu estava novo na fé, e o que eu fiz? Eu entendi, eu me afastei deles, que eu não tinha condições de trazê-los para Cristo, era mais fácil eles me levarem de volta para o alcoolismo do que eu trazê-los para Jesus. Anos depois eu voltei, entende? Mas eu não tinha ainda a estrutura ali. Mas por quê? Porque eu não era uma pessoa ainda firme, quer dizer, eu não tinha ainda convicção, não tinha aquela certeza. Claro que eu queria Jesus, já estava com Jesus, mas não tinha um crescimento. Então, quando nós ficamos assim, as pessoas tentam nos tirar do caminho. Mas se você quer, ninguém vai impedir, irmão. Pode ter certeza, se você quer servir a Deus verdadeiramente, você vai, Jesus me ensina o caminho. Você não vai ouvir o palpite de ninguém, ainda que as pessoas tentem, mas aí vem o principal agora. E Jesus parando disse que o chamasse, e chamaram um cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, Bartimeu, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Você já ouviu bastante. Por que tem gente que não se levanta? Ele já ouviu a voz de Deus, ele já ouviu, e ele sabe que Jesus é o caminho. Mas por que ele não se levanta? Por que ele não consegue seguir a Jesus? O Evangelho requer renúncia. E muita gente não consegue renunciar. Lançando de si a sua capa. O rapaz renunciou, entenda bem, o ganho que ele teria naquele carnaval. Mas ele entendeu que não era um ambiente para ele. Entenderia se envolver, acaba você tocando ali tudo, ele entendeu que não era. Você tem que verificar. Muita gente não consegue. Tem gente que sabe, mas, por favor, todo o temor a Deus, uma pessoa tem um caso, entendeu? E você sabe que errado não adianta, Deus não vai concordar com isso. Deus não vai concordar, é necessário tomar uma atitude. E a pessoa vê, não quer, a outra é um ganho que ele tem, um dinheiro, como era o caso do rapaz. Mas tem que ir à frente. E Jesus, falando disso, ele, que queres que te faça? E o Senhor lhe disse, mestre, que eu tenha vista. A minha oração é a sua oração. Senhor, eu quero enxergar, eu quero enxergar o caminho. Deus, eu quero andar no caminho. Eu não quero ficar na beira do caminho. Nós não podemos brincar de evangelho, não podemos brincar de religião, não podemos brincar de salvação. Temos que ser sinceros como Davi, ensina-me o teu caminho. Como Bartimeu gritar, Deus, me ensina o caminho, abre os meus olhos. E não ouvir ninguém, Deus, são muitas vozes neste mundo, mas tomar. E não se iludir como Ló, que se iludiu com o quê? Com as belezas de Sodoma. O mundo oferece também belezas, mas não podemos. Nós, se sabemos que é errado, claro, tem muitas coisas que são o que você deve usufruir. Falando aquilo que pode parecer belo, mas é errado. Sodoma era uma cidade corrompida pela prostituição, mas o Ló não quis saber. O Ló quis saber do ganho fácil. Quis saber que era uma cidade comercial, uma cidade onde ele poderia vender o seu gado, ou uma campina bonita que ele podia armar ali as suas tendas, tinha pasto dentro bem para todo o seu gado, mas não consultou a Deus. Nós temos que verificar, para não ficarmos na beira do caminho, mendigando. E então diz, que quero que eu tenha vista? E Jesus disse, vai, a tua fé, irmão, você não deve ser dirigido pela fé de ninguém. A fé vem pelo ouvir. Não é ouvir o pastor Jaime, é ouvir a palavra de Deus, ouvir a pregação da palavra. Se ele ouvisse os amigos, tinha ele desistido, também eu estou aqui na beira do caminho, ele não quer saber. Não, ele insistiu, insista. Deus quer abrir os seus olhos, Deus quer você o seguindo pelo caminho. Davi ainda fez uma coisa no Salmo também, mas é o Salmo 84, versículo 11. A mesma oração, mas com um plus, algo mais. O quê? 84, versículo 11. Não, 86, desculpa. 86 é do lado também, não vai longe não. Ele diz, ensina-me, Senhor, o quê? O teu caminho, e andarei na tua verdade, ensina. Abre os meus olhos, Deus. Deus, eu não quero entrar no caminho errado. Quer dizer, eu quero ver, porque às vezes parece direito, mas tem coisa errada. E você não vai entrar ali. Se você vê erro, quando você já vê o erro, você não entra. Você sabe que está errado. O que está errado? É contra a palavra de Deus. Você não vai entrar naquele lugar. Você não vai passar por aquele caminho. Você sabe que aquilo está errado. Por que você vai entrar? Como eu falei, por que o homem vai orar? Se
No mundo, desculpa a expressão, se for feio, você me perdoe, né? A sirigaita que a gente falava lá no mundo, né? Falava assim, que está piscando. Você sabe que não, sabe que você é um homem casado? É um demônio. Mas você vai orar a Deus, não ora. Não ora de maneira alguma. É como você entrou na casa de um amigo, você tem uma conta para pagar, está lá a carteira dele aparecendo dinheiro, você fala, Deus, pega ou não pega? O que é isso? Você não tem que consultar Deus, aquilo que parece direito. Aí você ora como Davi orou. Mas veja o que ele diz no final do versículo, pessoal. Vamos ler juntos? Une o meu coração ao quê? Ao temor do teu nome. O que é o temor? Respeito. Porque do teu nome você vai respeitar. Deus, eu quero isso. Porque se você não tiver respeito pelo nome do Senhor, e qual é o nome do Senhor? Apocalipse 19:13. Por favor, que você conhece bem. Olha o que diz. Apocalipse 19:13. O rapaz saiu de lá agora? Não tem problema, eu leio para você aqui. Vai lá. Eu leio, não tem problema. Chegou. Disse, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é Palavra de Deus. Palavra de Deus, quer dizer, eu respeito pela palavra de Deus. Deus, eu quero esse respeito comigo. Porque se aparecer a bonitona para o senhor ou o bonitão para a senhora, só respeita a palavra, está amarrado. Você respeita a palavra que diz que Deus é onisciente, sabe até meus pensamentos. Ou vou brincar com Deus. Ou estou dizendo que estou na igreja, sou santo de Deus, Deus conhece meus pensamentos. Já ouviu alguém falar, me engana que eu gosto? Você vai se enganar? Não. Você, não, Deus, eu quero. Une no meu coração o temor do teu nome, que você vai respeitar. Como eu falei, a coisa pode ser lucrativa. Era um lucro para o rapaz. Está certo, que era uma coisinha pequena, mas pode ser até uma grande coisa. Pode ser até uma grande proposta, mas é contra a palavra, você nem quer saber dela. Rapaz, era a chance da tua vida. Foi sim. Foi a chance da minha vida de dizer não ao pecado, não ao erro, e falar sim para Jesus. Por isso Davi tinha esse cuidado. Então ele diz, ensina-me, Senhor, o teu caminho. Eu não quero andar no meu caminho. Eu não quero andar no caminho dos homens. Eu não quero andar no caminho do erro. Eu quero andar no caminho. Abre os meus olhos, Senhor, porque eu quero ver. Eu quero ver e te seguir. Eu quero ver as revelações do Senhor, ter o entendimento do Senhor, a tua palavra. Eu andarei na tua verdade. Tua palavra é a verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Aí você vai respeitar a Deus. Isso aqui é importante. O temor a Deus, olha o que faz. Provérbios 16:6. Depois de Salmos é Provérbios. Capítulo 16, versículo 6. Ele diz, pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade. Irmãozinho de Jesus, irmãzinha, se houve um erro, iniquidade é toda desobediência à palavra. Não adianta, ela não vai ser, entenda bem, purificada, apagada, lavada, se não houver a verdade. A misericórdia é de Deus, mas ela não anda sozinha. Ela só anda com a verdade. Quem fala a verdade é que manifesta a justiça. E Deus não quer um pouco da verdade. A Bíblia fala que a mulher chegou diante de Jesus, não precisa ler, Marcos 5,33, e falou-lhe toda a verdade. Fala. Aí você cometeu iniquidade, fala para Deus, aí Deus te purifica, se purifica. Mas não é o nosso versículo, não é a nossa parte. Não, a nossa parte é a segunda. Diz, e pelo temor do Senhor os homens... O que está escrito lá? Ele não botou, não? É Provérbios 16:6. Ele deve estar dormindo hoje lá. 16:6. E pelo temor do Senhor, os homens se desviam do mal. O que é que ele estava lendo? Ele estava lendo outra coisa. Então, vou repetir para você ler. Pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade. E pelo temor do Senhor, os homens se desviam do mal. É isso que tem que acontecer. A pessoa se desvia do mal pelo temor. Se desvia. Mesmo que seja lucrativo, mas é mal. Mesmo que seja prazeroso, mas é mal. Então, pelo temor, que o respeito que você tem pela palavra, você sai. Faltou isso em Ló. Ló deveria dizer, a terra é boa, meu tio. Parece ser coisa boa. Mas vamos consultar Deus, ora a Deus por mim, eu só tenho comunhão com Deus. Não orou. Como o próprio Abraão, sendo um amigo de Deus, sendo um servo de Deus, ele foi, Deus disse, larga a tua parentela, sai da terra casa do teu pai, vem para a terra que eu te mostrarei. Ele foi, levou o Ló com ele. Não. Oh, Deus, Senhor, o Ló sempre foi criado comigo, desde pequeno. Então ele cresceu, fiz dele um homem de sucesso, um homem de bem, um homem próspero.
Ele quer ir comigo, ou eu quero levá-lo comigo. E Deus fala, não, porque lá na frente vai trazer problema. Eu vou te levar para um lugar que não é para ele. Lá vai ser grande também, e não vai ser para ficar contigo. Mas ele não consultou a Deus. Tem lutas na vida que nós passamos porque não consultamos a Deus. Tem batalhas que enfrentamos porque não falamos com Deus. Fale, pode ter certeza. Agora, uma ressalva, isso aqui não tem a ver com cura divina. Cura divina você não tem que perguntar. A Bíblia já diz que pelas feridas de Jesus você foi. Então não peça a Deus, Deus, o Senhor quer me no caminho das costas a doença? Não, para com isso. Você não tem que murmurar, reclamar, mas tem que crer que Deus está contigo. Amém?